Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRConnection. Esse é o nosso canal de entrevistas, o IRCochats. Eu hoje continuo a nossa conversa com o Paulo Melo, sócio-líder da empresa de consultoria empresarial PFM. Paulo, eu gostaria de explorar um pouco contigo a questão específica da nossa mudança de governo e como isso tem impactado a percepção e o interesse dos investidores estrangeiros com relação ao entendimento do nosso complexo sistema tributário brasileiro. Luke, novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar sempre falando com a IRCO e com a audiência massiva que vocês têm. Vamos começar pela primeira pergunta, que é sobre a expectativa. Eu acho que a expectativa sobre o novo governo é positiva. Eu acho que o governo tem uma agenda, e ontem a gente teve a divulgação do balanço de 100 dias do governo. Uma das palavras que foi usada foi desburocratização, e até foi utilizado um termo novo, entre parênteses, chamado revogaço. O governo estabeleceu uma força-tarefa para analisar decretos que vêm desde a década de 30, desde o Estado Novo, até os temas atuais. São mais de 20 mil decretos a fim de revogar aqueles que não se aplicam e a fim de simplificar uma série de requisitos burocráticos. Em muito tempo, a gente teve governos que não olharam para a desburocratização. Só de ter esse tema aventado, isso é uma notícia positiva. O Brasil hoje ocupa a desonrosa posição de 110ª e lá vai alguma coisa, posição no ranking de competitividade internacional. Isso porque somente com medidas microeconômicas no último governo que se seguiu ao impeachment, o Brasil subiu pela primeira vez 16 posições em 2 anos. Então isso mostra que através de, às vezes, nem mudanças tão complexas, a gente pode subir mais 30 posições. Esse governo ele tem uma meta declarada de colocar o Brasil entre as 50 economias mais fáceis e mais competitivas até o final do seu primeiro mandato, caso haja somente um. É uma meta ousada, porém eu acho que só o fato dessa meta ser divulgada, isso é positivo. E acho que a comunidade de negócio e a comunidade em geral tem que apoiar isso, porque isso vai fazer o custo do Brasil diminuir, e fazendo o custo do Brasil diminuir, isso significa mais negócios, mais emprego, você cria um círculo virtuoso. Então eu acho que eu vejo que essa parte da agenda é uma agenda que merece apoio e tem que ter a devida atenção. Quanto ao sistema tributário, a gente tem um desafio. Nessa apresentação que eu me referi, a gente tem no Brasil uma interatividade de 3 círculos que criam uma complexidade, um risco muito grande. O primeiro é a peça constitucional. O Brasil tem uma Constituição que, como qualquer uma, tem suas complexidades, mas o texto constitucional ele quis ser muito detalhista. Então você tem todos os tributos e destinações previstas em Constituição. Isso te dá um espaço muito pequeno de manobras de alteração de legislação tributária, e às vezes, para mudar o sistema tributário, você precisa de propostas de emenda constitucional, como a que o governo disse que vai encaminhar no segundo semestre, uma vez aprovada o projeto de previdência, e aí sim focada em desburocratização novamente, focada em impostos indiretos. Impostos indiretos, novamente, são problemas graves, é isso que a gente tenta dizer. Hoje o Brasil tem um sistema que tributa muito operações e pouco renda, Eu acho que esse governo já declarou que isso quer ser mudado. Então, quer se tirar o vértice de tributação sobre empresas que não dão lucro, Você não deu lucro, você vai pagar PIS e COFINS, vai pagar ISS, vai pagar ICMS. São cargas altas, Então, a tributação dos dividendos entra dentro desse contexto e aí você vai ter um calibre. Mas hoje isso está dentro da agenda internacional. Eu vejo novamente isso como positivo, porque a maioria esse governo também colocou entre as metas fazer parte da OCDE, e isso
sempre foi um problema do Brasil, por exemplo, na ótica de preço de transferência, a gente tem um sistema totalmente diferente da OCDE. Então, de novo, a gente diminuiria o custo do Brasil caso a gente consiga aderir ao OCDE. Então, a primeira dificuldade é lidar com esses 3 níveis governamentais. Hoje o ministro da Economia disse que a reforma vai ser só no nível federal, mas ainda que seja só no nível federal, vamos olhar positivamente, já seria um avanço interessante, vez que o governo federal comporta a maior parte dos recursos que são arrecadados. Segunda dificuldade que a gente tem é que o Brasil, e aí falando um pouquinho de história, a gente tem algo que foi positivo, eu acho, mas que produziu efeitos que agora tem que ser corrigidos. Lá em 97 a gente teve a crise brasileira que levou a gente a pedir um empréstimo do FMI. Naquela época uma das condições foi que a gente reformasse nosso sistema tributário. E desde então a Receita Federal do Brasil investiu maciçamente em tecnologia. Hoje a gente pode assegurar com muita tranquilidade que não existe ente tributário no mundo que arrecade tributos de forma tão eletrônica e tão efetiva quanto o Brasil. Tanto que a taxa de evasão fiscal caiu dramaticamente, né? Na década de 90, 50% da economia era formal, 50% era informal. Hoje o índice de formalidade já superou 80%. A gente está chegando quase no nível de formalidade dos Estados Unidos. Por quê? Porque você, para abrir um negócio, para ter uma maquininha de cartão de crédito, você precisa ter uma empresa registrada. Então a Receita Federal fez um trabalho brilhante em termos de arrecadação. O que se precisa ter é uma aderência maior às questões internacionais, onde a gente já está avançando. Eu destacaria 2 coisas que no início da minha carreira eram muito problemáticas e agora já estão evoluindo. A primeira era que o governo já aceita, por exemplo, o artigo de lucros das empresas. Quando o Brasil tem um tratado, não tem protocolo, então se remete sem imposto de renda na fonte. Recentemente a gente teve uma resolução de consulta dizendo que você pode fazer reembolso de despesa de salário, ainda não reembolso de peso inteiro, sem pagar tributos na fonte. Então a gente está começando a evoluir nessa questão do entendimento da Receita sobre operações internacionais, que volta naquele tema que a gente falou sobre abrir o Brasil ao exterior. E o terceiro ponto que eu falaria, aí sim a gente tem um desafio que vai ser resolvido, não tenho dúvida quanto tempo, é que o nosso judiciário ele não tem cortes especializadas em direito tributário. Isso faz com que os processos levem muito tempo, sejam muitas vezes levados ao Supremo, porque envolvem questões constitucionais por causa da primeira resposta que eu dei. Isso torna tudo um pouquinho complexo. A primeira agenda, a agenda de desburocratização, é mais fácil, curto prazo. Os 3 entes federativos não vai ter como mudar, é parte da Constituição, isso eu não vejo como mudando, não vejo nenhum projeto nesse sentido. A agenda de mudança federal vejo com olhos muito positivos e acho que a Receita Federal é um corpo muito técnico e se eles estiverem imbuídos dessa ótica de desburocratização e de um foco, de novo, de arrecadar, mas deixar as empresas trabalharem de forma adequada, isso vai produzir bons efeitos para o Brasil. O Brasil escalou um time para jogar na primeira liga do comércio global. É muito importante, de fato, que o nosso sistema tributário seja adaptado e consiga ajudar para que os empresários, as empresas e toda a economia possa seguir nesse caminho. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Paulo Melo, a audiência de todos e até a próxima.